Tottenham 2, Manchester United 0 pela segunda rodada da Premier League 23-24. Vamos fazer uma análise tática e contar a história desse jogo. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. O Tottenham entra num 4-2-3-1. Time que se defende, às vezes dessa forma, marcando pressão lá em cima, com o Maddison atrás do Richarlison, e às vezes ele sobe ao lado do Richarlison também. Então fica variando esse 4-2-3-1 e o 4-4-2. Esse é o time defensivo do Tottenham. Ofensivamente, a partir desse 4-2-3-1, o que acontece? Os dois pontas, Son e Kulusevski, abrem nas pontas. A partir disso aqui, o Bissouma vira o primeiro volante. E o Sarr sai aqui do meio campo e vai lá para meia direita, né? Ele abre na direita. E aí nisso, o Pedro Porro e o Dodi, lateral esquerdo, os dois caem para o meio como volantes ao lado do Bissouma. E aqui a gente tem a movimentação desses quatro jogadores, tanto o Dodi, Pedro Porro e os dois meias, o Maddison e o Sarr. Porque o Maddison e o Sarr, a princípio, eles caem pelo meio aqui, né? Como dois meias atrás dos três atacantes. Beleza. Só que a partir disso aqui, tem várias mudanças de posição entre esses quatro jogadores. Então o Dodi, em vários momentos, vai para o ataque e troca de posição com o Maddison. Então na prática basicamente o Dodi sai da lateral e sobe pela ponta e deixa o Maddison aqui ao lado do Bissouma na saída de bola. E a mesma coisa acontece pela direita. O Sarr às vezes está aqui pela ponta, às vezes ele abre na direita e quando ele abre, o Pedro Porro sobe. Então na prática os dois laterais sobem pelo meio campo como quase meias atacantes, né, basicamente. E aí o Sarr e o Maddison ficam aqui no meio ao lado do Bissouma. E o detalhe para o Sarr em relação ao Maddison, porque o Maddison fica um pouco mais aqui nesse posicionamento pelo meio. Ou ele está aqui pelo ataque, ou ele está aqui ao lado do Bissouma. Enquanto o Sarr, ele faz esse lado aqui do Bissouma, ele abre lá na direita, ele pega aqui esse meio também, e às vezes ele simplesmente abre na direita lá e fica lá. Então tem espaço aqui no meio realmente, não tem ninguém preenche espaço nesse lugar aqui, às vezes, né? Porque o Sarr simplesmente sai dali. Então ele é muito mais movediço do que o Maddison, basicamente. Esse é o time então ofensivo do Tottenham no jogo de hoje. O Manchester United entra num 4-2-3-1 também, mas que joga diferente. O Manchester se defende nesse mesmo 4-2-3-1, basicamente isso aqui. Aí a partir disso você tem aquela movimentação de marcação individual, né? O Bruno Fernandes pega aqui o Bissouma, nisso o Garnacho às vezes sobe ali para acompanhar a subida do zagueiro, às vezes os volantes sobem aqui também, o Casemiro ou então o Mount, né? Então assim, é basicamente esse 4-2-3-1 realmente defensivo do Manchester. Ofensivamente, os dois pontas, o Garnacho e o Antony sobem nas pontas. Os laterais aqui, o Shaw e o Wan-Bissaka se alinham aos volantes para sair jogando. E eles também apoiam a subida dos dois atacantes aqui. E aí o Casemiro é o primeiro volante e o Mount é o segundo volante. E o Bruno Fernandes flutua pelo campo. Pelo meio, pela direita, pela esquerda. Sobe aqui ao lado do atacante, enfim, do Rashford, né? Então esse é o time ofensivo do Manchester. Com detalhe para os dois laterais, tanto o Shaw quanto o Wan-Bissaka, porque durante o jogo inteiro, quando dá, eles sobem para cruzar, né? Eles fazem aquela passagem pelo atacante, por trás do atacante, para dar o cruzamento. Então isso aqui acontece durante o jogo inteiro, principalmente pelo Shaw, né? Então esse é o time que inicia o Manchester no jogo. Isso aqui muda durante o jogo, tá? Primeiro tempo, então, é um jogo que tem posse de bola ali, é meio que equilibrado, né? Um jogo meio que equilibrado, só que o Manchester começa criando mais do que o Tottenham. Nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo, o Manchester tem 5 chances de gol contra uma do Tottenham, né? O Antony ali, uma chance na entrada da área, o Garnacho, uma bola na área ali também, o Rashford tem uma chance cara a cara na pequena área, que o Vicário, o goleiro, faz uma defesaça, o Garnacho na área também é travado e o Rashford tem uma chance de cabeça num cruzamento de letra do Bruno Fernandes, né, que ele joga para fora de cabeça. A única chance do Tottenham nesses primeiros 25 minutos é do Kulusevski, um chute colocado ali no contra-ataque e o Onana faz a defesa. Aos 26 minutos tem um pênalti pro Manchester United, né? Que é um chute ali do Garnacho, a bola bate no braço aberto do Romero dentro da área, pênalti, cara. Só que eu não sei por que o juiz não deu. O VAR deve ter analisado e não deu, simplesmente não sei por quê. Se fosse aqui no Brasil seria dado pênalti com certeza, não tem nenhuma dúvida, tá? Pênalti claríssimo, mas enfim, não foi dado. A partir daqui, dos 25 até o fim do primeiro tempo, o jogo continua meio equilibrado, só que agora inverte os papéis. O Tottenham é quem cria mais do que o Manchester, né? Então, nesse fim de primeiro tempo, 4 chances para o Tottenham contra uma do Manchester. O Sarr tem uma chance na pequena área ali, que o Onana faz a defesa. O
Pedro Porro bota uma bola no travessão. O Sarr de novo aqui bota uma bola na trave ali no cruzamento, que a bola desvia e bate na trave. E o Kulusevski ali também uma chance da entrada da área, quando o Naná faz a defesa. Bruno Fernandes é o único que tem a chance pro Manchester United, uma chance de cabeça inacreditável, sozinho na pequena área, no cruzamento do Shaw, né, pra fora. E assim termina o primeiro tempo, cara, movimentadíssimo, né? São 6 chances contra 5. 6-5 em chances de gol no primeiro tempo, 0-0 no placar, 6 pro Manchester, né, e 5 pro Tottenham. Intervalo do jogo, só para te lembrar de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é importante, tá? Segundo tempo. Segundo tempo é um jogaço, cara. Os primeiros 20 minutos do segundo tempo são um jogaço de bola, um jogaço nível Premier League. Jogo lá e cá, bate lá, bate cá, aquele jogo corrido pra caramba. E nesses primeiros 20 minutos, o Tottenham tem 4 chances contra 3 do Manchester, né? Aos 3 minutos, o Sarr faz o gol, ali na pequena área, né? O cruzamento do Kulusevski que desvia, o Sarr faz o gol, 1-0 aos 3 do segundo tempo. O Dodge tem uma chance ali que ele dá um chute de biquinho na pequena área. O Son faz uma jogadaça que ele vai costurando ali os jogadores do Manchester na pequena área, na área ali, e chuta travado no Shaw. E o Bissouma também tem um chute rasteiro para fora. Enquanto as 3 chances do Manchester, uma do Antony, que ele bota uma bola na trave, o Casemiro tem uma chance de cabeça que o goleiro faz uma defesaça, o Vicario, e o Bruno Fernandes também, um chute colocado que o Vicario faz uma defesa espetacular também. Então o Vicario aqui um dos melhores em campo goleiro do Tottenham, né? Aí a partir dos 20 minutos começam as substituições e o jogo fica morno, cai bastante, né, de movimentação. Aos 20 minutos aqui, mudança no Manchester. Sai o Antony para a entrada aqui do Eriksen. O Eriksen entra na posição do Mount. O Mount entra na posição do Bruno Fernandes e o Bruno Fernandes vai lá para a ponta direita, né? Sai também o Garnacho para a entrada aqui do Sancho e sai o Wan-Bissaka para a entrada do Dalot, né? Aos 24 minutos, mudança no Tottenham e mudança tática também, porque sai o Richarlison para a entrada do Perisic. O Perisic entra aqui na posição do Son e o Son agora vira o centroavante. E também sai o Udogie, lateral aqui, que estava subindo pelo meio, né? O Udogie sai para a entrada do Ben Davies. E o Ben Davies entra aqui agora como lateral, porque ele não faz essa mesma movimentação. O Pedro Porro agora desce ali junto com o Ben Davies, formando a linha de 4. Bissouma o primeiro volante, Maddison e Sarr aqui no meio. O Tottenham agora, a partir aqui dos 24, é um 4-3-3, que se defende com um 4-4-1, no 4-1-4-1. Por que se defende? Né? Porque a partir de agora, vencendo por 1-0, aos 24 do segundo tempo, o Tottenham dá a bola para o Manchester. Então, a partir de agora, o Manchester tem a bola. E nesse cenário do Manchester tendo a bola indo para cima, o Tottenham se defendendo, agora Dalot e o Wan-Bissaka, o Dalot e Shaw sobem para o ataque, agora junto com os pontas. Então, os 2 pontas caem para o meio para que os 2 subam para o ataque. Então, esse é o time do Manchester a partir de agora, pressionando o Tottenham aos 24 do segundo tempo, a partir daqui. Nisso, o Bruno Fernandes aqui, o Mount aqui no meio, né? O Bruno Fernandes está pela ponta direita e o Mount está aqui no meio, flutuando, entrando na área, caindo pela esquerda, caindo pela direita. Esse é o time do Manchester a partir aqui dos 24, 25 minutos. Aos 30, mudança no Tottenham. Sai o Sarr para a entrada do Højbjerg, né? E aqui vem o segundo gol do Tottenham aos 37 do segundo tempo. Cruzamento rasteiro do Perisic, a bola desvia ali no Ben Davies, desvia também no Martinez, gol contra do Martinez, 2-0 Tottenham aos 37. Aos 40 minutos, mudança no Manchester. Sai o Rashford para a entrada do Martial e sai também o Mount, que estava aqui no meio, para a entrada do Pelistri. Pelistri entra na posição do Bruno Fernandes e o Bruno Fernandes volta aqui para a posição dele no meio campo. E o detalhe desse momento aqui, né, pressão do Manchester perdendo por 2-0, o Casemiro agora vira atacante, né? O Casemiro vai para o ataque, o Eriksen também começa a jogar um pouco mais aqui ao lado do Bruno Fernandes. Enfim, o time vai para o ataque, né? Começa a subir para cabecear, né, o Casemiro. E aí, aos 42, mudança no Tottenham. Sai o Pedro Porro para a entrada do Royal e sai o Kulusevski para a entrada do Solomon. Mesma posição, não muda o time. E nesse fim de jogo, mais 2 chances pro Manchester. Uma do Casemiro de cabeça e outra do Bruno Fernandes de falta para fora. E assim termina o jogo. O Tottenham teve 10 chances de gol contra 11 do Manchester. 10-11 e 2-0 pro Tottenham no placar, né? Destaques do jogo, cara. Pelo Manchester primeiro, eu vou destacar o Martinez, que embora tenha feito gol contra, foi bem no jogo. O Shaw jogou muita bola. Bruno Fernandes muito bem. Antony e Rashford. Esses para mim foram os melhores do Manchester.
Pelo Tottenham, cara, o Vicário, goleiro, partidaça do cara. O Dodge, lateral esquerdo, muito bem. O Bissouma joga demais, absurdo que joga esse cara. O Sarr foi muito bem no jogo. O Maddison acho que fez um bom jogo. E o Son também, que terminou de centroavante, né? Fez um bom jogo também. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises do Tottenham, do Manchester United, Premier League, futebol brasileiro, europeu também. E curte o vídeo que isso me ajuda demais aqui no seu canal. Beleza? Tamo junto. Valeu!